Então, depois de ver as hipersonias, vamos agora, né, trabalhar com a ideia, né, das parassonias do sono. Então, as parassonias, a gente faz essa divisão, né? As parassonias, né, são as parassonias do sono não REM, as parassonias do sono REM e outras parassonias. Então, quem são essas parassonias, né? Então, quando a gente fala de parassonias do sono REM, do sono não REM ou do sono REM, aqui eu tenho um hipnograma, esse é um hipnograma meu pessoal, né, em que aqui eu tenho, aqui em amarelo, os episódios despertados, que ocorrem durante a noite, aqui é o sono leve, né, que seria o sono, né, considerado o N2, né, então esse aqui é o N2, e aqui seria, né, o N3, e aqui em cima seria, né, os episódios de sono REM. Então, aqui o N2 teve um despertar, que entrou, sono profundo, N2, sono profundo, despertou, sono profundo, né, e sono profundo. Aqui é o primeiro episódio do sono REM. Então, aqui, ó, aproximadamente meia-noite, né, iniciou o sono, né, lá, depois, né, quase 3 horas depois, é que teve o primeiro episódio de sono REM. Então, a latência do sono REM aqui é super grande, isso é o que é o normal da gente encontrar. As parassonias, então, relacionadas ao sono não REM, geralmente ocorrem nessa parte aqui do sono. Enquanto que as parassonias relacionadas ao sono REM ocorrem mais nessa fase do sono, ou seja, no final do sono, as parassonias relacionadas ao sono não REM, mais no início do sono. E quem são essas parassonias? Né? Então, as parassonias que a gente diz, né, as parassonias do sono não REM, elas estão, né, relacionadas com alterações do despertar, que é aquele despertar confusional, o indivíduo desperta totalmente desorientado, né, o sonambulismo e o terror noturno. E além, né, das alterações alimentares associadas aos sonos. Já as parassonias do sono REM, né, é o que a gente chama o distúrbio comportamental do sono REM, a paralisia isolada ou recorrente do sono e os distúrbios de pesadelo. Já as outras parassonias, que independe de ocorre tanto em sono REM como não sono REM, é a síndrome da cabeça explodindo, as alucinações relacionadas ao sono, enurese noturna, ou seja, fazer o xixi na cama durante o sono, as parassonias secundárias doença, as parassonias secundárias à medicação ou uma parassonia não especificada. Então, as parassonias relacionadas ao sono não REM, né, que são as desordens do despertar, o despertar confuso, o sonambulismo, o terror noturno, né, e as desordens alimentar relacionadas. Quando a gente fala, né, dessas paralisias, né, dessas parassonias, né, que são comportamentos que estão acontecendo durante o sono. Então, em termos epidemiológicos, né, o despertar confusional, 3% da população geral relata, né, o sonambulismo, né, na infância em torno de 2% da população, e no adulto ele pode variar de 1 a 4, dependendo de regiões, tal, etc. O terror noturno ele é mais frequente em criança, no adulto ele é muito raro. O distúrbio alimentar relacionado ao sono, em pacientes hospitalizados é em torno de 16%, já em pacientes, né, ambulatoriais, né, em torno, né, de 8, 7%, e da população geral, acredita-se que está em torno de 4,6%. Nas parassonias relacionadas ao sono não REM, não há diferença entre o sexo, né, e a maioria essas parassonias, quase todas aqui, ocorre durante a fase da criança, né, e desaparecem, né, na adolescência, né, essas parassonias. Algumas questões, né, estão relacionadas, né, com a indução da parassonia, né, e aí isso agrava, né, as parassonias, né, e isso pode levar a algumas coisas. Então, as parassonias, né, do sono não REM, né, quando eu tenho, por exemplo, algumas condições que levam, né, à fragmentação do sono. Então, né, barulho, dor, né, a síndrome das pernas inquietas, ou que aumentam a latência do sono, né, a questão da privação do sono, né, um ritmo circadiano, né, desalinhado, né, o uso, né, de hipnótico sedativo,
né, a própria narcolepsia, a síndrome de apneia obstrutiva, ou seja, tudo que atrapalha o sono pode levar, né, a aumentar a frequência, né, de parassonia. E aí a gente tem, né, aqui algumas condições, né, que é o seguinte, aqui eu tenho alguns comportamentos, tá? E aqui eu tenho os tipos de parassonias do sono não REM, tá? Aqui o despertar confuso, anal, o sonambulismo, o terror noturno, né, o distúrbio alimentar. Então, qual é o estado que ele ocorre? Né? Então, na verdade, o despertar confuso é a interação entre sono não REM e vigília, o sonambulismo também, né, o terror noturno também, bem como, né, o distúrbio alimentar. O despertar confuso ele é uma duração muito curta, de torno de 1 minuto. O sonambulismo ele tem uma duração de 1 a 20 minutos. Né, o terror noturno de 5 a 20 minutos e o distúrbio alimentar de 5, né, a 20 minutos. Né. Então, você também tem aqui, no caso, você tem movimento no sonambulismo, terror noturno é raro, e no distúrbio de alimento tem movimento. A ativação do sistema autonômico, né, ocorre, né, no terror noturno, né, amnésia, ou seja, o indivíduo não lembra do que aconteceu em todas as condições, no despertar no confuso, no sonambulismo, no terror noturno e também no distúrbio alimentar. Que está associado à síndrome das pernas inquieta, né, o sonambulismo, né, e o distúrbio alimentar. Então, aqui a gente tem, né, um vídeo que eu queria mostrar para vocês. Tá, aqui vocês estão vendo, esse paciente ele está comendo, ó. Ele guarda a comida aqui e aí ele fica comendo. Ele está aqui dormindo, está dormindo, veja aqui, ó, pegou, comeu alguma coisa e bebeu alguma coisa. Só dorme desse jeito. Então, são casos, né, que a gente chama de distúrbio alimentar durante o sono. O distúrbio alimentar durante o sono, né, a gente fala que assim, tem alguns critérios para fazer o diagnóstico, né? Então, geralmente ele é recorrente, né, um episódio recorrente, né, disfuncional em relação ao que o indivíduo fica despertando para comer, né, durante, né, o sono. Isso é o que vai garantir, né, o diagnóstico. O indivíduo, geralmente, ele não lembra, né, do que é que ele comeu e como ele comeu. O distúrbio comportamental do sono REM, né, que aí a paralisia é associada agora ao sono, o sono REM, certo? Então, agora vamos ver, o mais comum é o distúrbio comportamental do sono REM, no Reino Unido 0,5% a 2%, nos Estados Unidos 0,2% a 3%. Aqui no Brasil a gente não tem esses dados. A gente tem a paralisia do sono, né, que é comum em jovem, né, no caso quase 12% dos americanos. Né, tem um estudo do Quat do Sudão, eles mostram que próximo de 20% dos estudantes relataram paralisia do sono. E o distúrbio do pesadelo, ele é baixo em adulto, é mais comum, né, em criança. Então, vejo aqui, né, essa condição aqui, né, esse paciente, aqui ele está dormindo, né, veja o que aconteceu, né, ele simplesmente, né, ele se moveu totalmente, né, porque esse indivíduo ele estava em sono REM, ele estava sonhando, e aí ele se movimentou como ele tem um problema que ele não tem a atonia durante o sono REM. E aí, então, o que ele sonha, ele executa motoramente. Então, ele se movimentou e caiu da cama por causa disso. A questão, características, né, da parassonias relacionada ao sono REM é o que a gente chama de paralisia do sono. Então, a gente sabe, né, que quando a gente está no sono REM, né, tá aqui eu tenho um sono REM,
eu tenho duas coisas, né? Eu tenho aqui a desincronização cortical e tenho a atonia muscular. Então, eu tenho um mecanismo periférico e um mecanismo central. Quando eu desperto, quando você diz que tem a paralisia do sono REM, é que você teve isso aqui, você despertou, então você sai do sono e vai para a vigília, né? Então você acorda, né? Mas a atonia continua. Se você tem atonia, você está paralisado, você não consegue fazer movimento, porque é o motoneurônio que está hiperpolarizado. Então, você não faz nenhum movimento. Então, o paciente acorda e não consegue se mexer. Geralmente, quando ele está nessa fase inicial, ele também pode ter alucinações, né, hipnopônicas. O pesadelo, né, o pesadelo está relacionado ao sono REM, então o pesadelo nada mais é do que, né, um episódio de sonhos, atividade onírica, com conteúdo emocional muito intenso. Né? Então, veja, qual é a diferença do pesadelo para o terror noturno? O terror noturno, que é uma parassonia, lá do sono não REM, o indivíduo, ele desperta, a criança, principalmente, desperta chorando, você chega lá, ela está chorando, às vezes grita, tem uma hiperativação, né, simpática, está com a frequência cardíaca elevada, a frequência respiratória elevada, né, com sudorese, mas ela não diz nada, ela não sabe o que aconteceu, ela não lembra de ter sonhado, nada, e isso ocorre logo, né, durante, né, um sono profundo, um sono N3. Já o pesadelo é diferente. O pesadelo é o indivíduo acorda relatando o sonho. Né? Então, ele sai do sono REM relatando um sonho com um caráter, né, emocional muito intenso, geralmente, né, com coisas que colocam ele em risco de vida. O distúrbio comportamental aqui do sono REM, aqui eu tenho um outro episódio, né? Veja que esse está dormindo, né? Ele está sonhando que está batendo em alguma coisa. Ele está dormindo, ele não está acordado. Né? O outro. Certo? Então, esse distúrbio comportamental do sono REM é que você tem uma dissociação, né? Você não promove a atonia muscular. Esse é um problema motor. Geralmente, quem tem distúrbio comportamental do sono REM, isso aqui na faixa etária, isso é comum, lá entre os 25, né, e 40 anos de idade, geralmente desaparece, e esses pacientes que têm o distúrbio comportamental do sono REM, eles têm uma tendência, alguns deles, a maioria desses pacientes, no futuro, né, eles vão desenvolver Parkinson, doença de Parkinson. Então, o que se acredita hoje é que o distúrbio comportamental de sono REM, ele possa ser, né, uma manifestação precoce da doença de Parkinson. E, né, um indivíduo com um paciente aqui, no caso, contração comportamental durante o sono. Ele está dormindo. Está só aqui com a câmera infravermelha sendo filmando, por isso que a imagem é desse jeito. Veja, ele já começou aqui a se mexer, mas ele continua dormindo. Então, o distúrbio comportamental do sono REM, né, eu tenho lá os critérios, lá na questão da classificação internacional do distúrbio de sono, né, então esses critérios que a gente usa, né, para definir. E uma das questões importantes é você tem
desde que o indivíduo ele vocaliza muito, se mexe muito, às vezes agride, né, o parceiro, tal, ou a parceira, né, o diagnóstico, né, definitivo mesmo, ele vai ser feito numa polissonografia, em que a polissonografia vai mostrar que o indivíduo vai entrar em sono REM sem uma atonia, né, que esse vai ser o critério fundamental para definir o distúrbio comportamental do sono REM. As outras parassonias, né, são essas aqui que a gente chama, né, da síndrome da explosão da cabeça. Essa síndrome da explosão da cabeça é o paciente relata da seguinte questão: ele está dormindo, ele acorda, ele dá um grito e a sensação que ele relata é que a cabeça dele explodiu, né, e não é uma dor, né, é algo diferente, é uma sensação assim aguda, como se tivesse dado uma explosão realmente em torno da cabeça. A outra são as alucinações, né? O indivíduo, né, ele se queixa muito, principalmente antes de dormir ou logo que ele acorda, né, de estar ouvindo coisas ou estar sentindo coisas, e que isso não existe, né? A questão da enurese noturna, né, que isso é importante, eu vou comentar mais na frente agora, e a parassonia de qualquer condição médica, que pode ser imagina que eu tenho uma alteração, um indivíduo psicótico, tal, ou ter uma doença, né, que provoque dor, pode gerar uma atração comportamental durante a noite. E o que a gente fala, né, que é o falar dormindo, né, ele é uma parassonia, mas é um sintoma isolado, né, que pode acontecer em outras parassonias, né, como o próprio sonambulismo ou distúrbio comportamental do sono REM. Professor, Diga. eu tenho uma dúvida. A minha namorada, ela toma um remédio para dormir porque ela tem problema de sono. E antes de dormir, acho que uns 10 minutos depois dela tomar esse remédio, ela começa a alucinar. Ela começa a ter alucinações, tipo, não muito pesada, mas ela às vezes acha que tá vendo fios na face, várias coisas. Por que isso acontece? Provavelmente ela tem isso que a gente chama de alucinações relacionadas ao sono, né? O que é que vai acontecer neste caso, né? E provavelmente a indução do medicamento deve facilitar ela ter essas alucinações. Porque como é que a gente entende que não está alucinando, né? Imagina que eu posso agora, né? A gente tem aquilo que a gente chama no português, eu não lembro agora, né, a palavra que a gente pode usar, mas que seria, por exemplo, sonhar acordado, né? No inglês a gente tem a palavra, né, o daydream, né? Que é aquilo, eu posso estar aqui e começar a sonhar, a pensar numa viagem, né, ou a pensar numa pessoa, e imaginar aquilo, e aquilo eu até esqueço o que está na minha frente. Se eu tiver num ambiente assim que não tem muitos estímulos, mais fácil ainda, que a gente chama desvaneio, né? Então, desvaneio, né, é quase que um processo de alucinação. Agora, por que a gente sabe que aquilo não é alucinação? Porque a realidade é muito forte para a gente, né? Então, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou pensando, mas eu estou sentindo também a temperatura, tal, né? Quando a gente está entrando em sono, e aí quando a gente entra em sono, né, inclusive induzido farmacologicamente, quando a gente toma algum medicamento, o que é que ocorre? Essa transição entre iniciar o sono e que é a vigília e o sono propriamente dito, ela acaba, né, ocorrendo de um jeito em que eu fico sem ter essa interação com a realidade. E aí, qualquer pensamento que eu tiver vai ser uma alucinação. E aí, só que como eu estou dormindo, eu não vou ter um pensamento direcionado. Porque eu posso chegar aqui, né? Imagine, eu estou aqui, né, imaginando que olha, lembrar de que eu vou fazer um passeio de bicicleta, né, lá no Chile, pela a carreteira austral, e aí eu já fico aqui imaginando as cenas, né, do filme que eu assisti. Aquilo está assim agora, passando como se fosse um filme na minha frente. Eu sei que isso é só um pensamento que eu estou criando. Mas se eu estou muito sonolento, eu não consigo perceber que isso é algo que eu estou criando, né? É algo que está sendo, né, muito aleatório, né? Que é o que ocorre no nosso, enquanto a gente está dormindo.
E aí a gente vê coisas que não tem sentido nenhum, não tem a ver com a realidade, não tem a ver com o que estava acontecendo agora. Às vezes tem, né, até com o ambiente e tal. E isso é o que a gente vai chamar, né, de alucinações, né, pré-sono, né, que são as alucinações. No caso, no início do sono, a gente chama de hipnagógica. Isso é muito comum acontecer com as pessoas quando estão tomando medicamento. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente é anestesiado, né? Às vezes, o paciente sai da anestesia e aí ele relata coisas, né, complexas, né, e às vezes assim estranha, né, que ele disse que estava acontecendo no início da anestesia. E na verdade não aconteceu nada disso, foram alucinações por causa do anestésico, né? O anestésico foi lentamente e aí ele acabou tendo alucinações no início da anestesia. Ou pode acontecer no final, do mesmo jeito com o sono. O Entendi, mais professor. Muito importante obrigado. nesses casos, né, assim, a pessoa perceber que isso são as alucinações, né, e aí, assim, se as alucinações ficam muito intensas e provoca, às vezes, movimento tal, ou provoca, por exemplo, um terror para a pessoa fica muito preocupada com isso, aí a ideia é ver a possibilidade de trocar o medicamento. Né. Mas se ela consegue compreender que isso é algo, né, decorrente disso e que não atrapalha muito a vida dela, não tem problema. Eu quero chamar a atenção aqui duas coisas para vocês, né, que essa questão que a gente tem, que é o chamado terror noturno, que é diferente, né, do pesadelo. Né? Então, o terror noturno ele vai acontecer antes, na primeira fase, acontece no sono profundo. Né? O indivíduo, às vezes, grita a criança, e não acorda, às vezes, ela está gritando e dormindo ainda, e às vezes você tem dificuldade, inclusive, de acordar a criança, né, naquele momento que ela está gritando, porque é o terror noturno. Né? E se isso é muito comum na criança, ocorre várias vezes, né, por dia, por noite, na semana, tal, e não vai reduzindo, né, ao longo do desenvolvimento, é importante fazer uma avaliação que isso pode ser, né, que a criança esteja tendo uma crise epiléptica que não seja motora, porque ela não tem atividade motora, mas ela está ativando, né, hiperativando, né, centros, né, autonômicos no tronco cerebral, né, e isso pode gerar, né, como sintomas, né, porque a gente pode ter, é mais fácil ter crises epilépticas durante, né, o sono profundo. Então, a gente sempre tem que ter atento, né? Quando tem uma criança que relata que tem terror noturno por muito tempo, fazer uma avaliação para ver se isso não é uma epilepsia noturna. Aí nós temos a enurese, né, noturna, né, que é a incapacidade do controle do esfíncter, né, na bexiga, né, e provocando, né, uma abertura, né, porque o esfíncter na bexiga ele é controlado, né, reflexamente, involuntário e voluntariamente. Então, quando eu estou dormindo, esse controle voluntário ele desaparece, né? Então, esse controle involuntário ele vai ter que ter um mecanismo que vai aguentar a quantidade maior. Então, em torno de 2% dos adultos, né, em criança, né, com até os 5 anos de idade, 30% tem, né, a enurese noturna. Geralmente, no adulto, é em decorrência de alterações neurológicas ou alteração no trato, né, geniturinário, né, ou seja, você fez uma cirurgia, né, na próstata, e aí você faz uma lesão muscular, você tem dificuldade, né, então, de reter a urina nessa época. Né. Aí, no caso da criança, a gente tem que fazer um acompanhamento, né, com cuidado, para ver se isso é só o sintoma. Se existir só enurese noturna, não tem problema, você precisa só acompanhar. E aí tem, né, umas orientações comportamentais que você faz com a criança, né, que, né, faz com que a criança, né, aprenda a ter esse controle. Uma das coisas fundamentais que a gente sempre tem que olhar com criança, e com criança que tem distúrbios, ou com distúrbio do sono, é tentar ser muito positivo com ela. Então, no caso, por exemplo, da enurese, a gente usa, né, um esquema que é
fazer, por exemplo, um cartaz, né, com um calendário diariamente, e a criança vai anotando quando ela fez, quando ela não fez. E todo dia que a criança não fez, né, ela vai ser recompensada positivamente. Recompensada com um abraço, um parabéns, né, um sucesso, tal. Quando ela faz, não há uma punição. Não tem problema, tal, isso não acontece, vamos lá, vai continuar, veja que você já não fez nos outros dias. Então, é sempre nesse sentido, ou seja, não fez, é um estímulo positivo. Se a criança urina na cama, não faz um estímulo negativo, né? Tenta reforçar para que ela continue, né, se esforçando para que ela vai, né, automaticamente, se ela não tiver nenhum outro problema neurológico, né, controlar, né, o esfíncter durante a noite, não mais, né, ter esse problema, né, de enurese noturna. Então, né, uma das coisas importantes nas parassonias, geralmente algumas delas a gente precisa fazer polissono, não em todas, mas, né, quando eu tenho alterações comportamentais, né, então em várias delas eu tenho aqui desorientações, né, o indivíduo se mexe na cama, tal, né, algumas coisas da onde é que elas aparecem, né, por exemplo, o distúrbio comportamental de sono REM, a polissonografia é importante para a gente definir, né, a questão da presença, né, do sono REM, né, e a questão aqui da ausência da atonia muscular, por exemplo, no distúrbio comportamental do sono REM, né, quando a gente tem, por exemplo, né, o sonambulismo, né, o sonambulismo ele é um estado, né, que ele é uma transição entre vigília e sono, né. Na verdade, o indivíduo nem está dormindo nem está acordado, ele está naquela fase, né, alguma coisa, o mecanismo, aqui o flip-flop está aqui, né, vai e volta e não consegue, né, ter um controle, né, preciso para deixar o indivíduo ou dormindo ou em vigília. Várias coisas podem levar às parassonias, né, no casos, né, que a gente tem, né, da enurese, né, às vezes pode ser um pouco questão do desenvolvimento precoce do sistema nervoso central, desenvolvimento tardio do sistema nervoso central, tá? Mas algumas a gente não sabe da onde é que, por que aquilo ocorre. Porque a gente sabe claramente que é muito comum essas parassonias na infância e elas desaparecem. Então, o que a gente supõe é que essas parassonias são puramente decorrentes do processo do desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, é como se os sistemas neurais estão se reorganizando durante o nosso desenvolvimento e, em determinados momentos, pode provocar algumas perturbações, como no caso das perturbações dos despertares confuncionais, o terror noturno, a paralisia do sono, essa síndrome da cabeça, né, explodindo, as alucinações, os distúrbios alimentares, né, do sono. Geralmente isso aqui está na infância e desaparece na fase, né, pós-adolescente. Quando isso ocorre na fase adulta, a gente precisa se preocupar, dar uma olhada para ver se não tem nenhum outro sintoma neurológico. Pode ser puramente, né, decorrência também, né, de estresse emocional. No adulto pode gerar qualquer parassonia. A gente, né, supõe, né, que no caso dos pesadelos, eles seriam simulações de eventos ameaçadores e que, na verdade, eles vão exercer uma função importante para a nossa sobrevida. Essa explicação, né, dos pesadelos é quando você compara, por exemplo, populações que têm características sociais semelhantes, mas que existem condições, né, diferentes. Então, assim, tem um pesquisador, né, finlandês, o Ranvasu, e o Ranvasu fez o seguinte, né, estudo. Né? Ele pesquisou, né, o relatos dos sonhos, né, em crianças, né, no Oriente Médio, da seguinte forma. Ele estudou, então, as crianças e vendo como é que elas sonhavam, se tinham pesadelos ou não. Então, crianças com as mesmas características, né, sociais, ambientais, né, religiosas, a única diferença era que um estava em guerra e esse outro não estava em guerra.
E as crianças que estavam, né, no ambiente de guerra, né, elas relatavam, né, muito mais pesadelos, né, do que as crianças que estavam no ambiente que não estava em guerra. A enurese, né, a gente está falando, né, da imaturidade do sistema nervoso central, né, os distúrbios de despertar, né, uma grande ingestão de líquido, né, a criança às vezes tem um comportamento de beber muito líquido, né, pode ser problemas também urinários, é muito mais comum, né, no sexo masculino, o uso de tabaco, né, durante a gravidez pela mãe tem uma correlação, a gente não sabe se essa correlação é uma questão direta com a enurese ou é uma questão de provocar a imaturidade do sistema nervoso central. Né. É comum também quem tem, né, déficit de atenção, né, com hiperatividade. O distúrbio comportamental do sono REM, ele é idiopático, ou seja, não tem não determinada razão, a única coisa que a gente tem é uma relação dele, né, com o Parkinson. Então, você tem inicialmente o distúrbio comportamental do sono REM e depois, né, a existência do Parkinson. O que sugere, né, que pode ser, né, o distúrbio comportamental do sono REM esteja relacionado com alterações, né, do controle motor, do sistema dopaminérgico, e que isso já seria, né, uma alteração precoce. O tratamento, né, dessas parassonias, como é que a gente vai fazer esse tratamento? Despertar confusional ou terror noturno, a primeira linha é a modificação de segurança e correções dos fatores predisponentes. O que é que significa isso? Você precisa, né, deixar com que o seu filho, né, é isso que você fala, né, para os pais, né, que a criança se sinta segura, né, no dormir. Porque o que é que ocorre? Se a criança não se sente segura, ela vai ter dificuldade de dormir, ela vai dormir pouco, se ela dorme pouco, ela vai ter mais propensão ao sono na noite seguinte, e com isso ela vai ter maior probabilidade de ter terror noturno e ter despertar confusional. Então, neste caso, é puro tratamento, né, comportamental. Raramente precisa de algum tratamento farmacológico. Então, você vai, né, deixar a criança mais calma, né, às vezes é necessário você fazer com que a criança inicie o sono, né, com uma tranquilidade. Então, o que se faz, por exemplo, de orientação hoje é que não é que o pai precisa ficar na cama esperando a criança dormir. Então, você usa, né, elementos externos, né, que você vai colocar no quarto, tipo, por exemplo, né, um desenho, você pode fazer um desenho ou uma foto sua, alguma coisa que lhe represente e você deixe no quarto. E você associa para a criança que, olha, aquele, né, objeto, né, pode ser, por exemplo, um brinquedo, pode ser um quadro, pode ser um desenho, e você diz, olha, esse objeto me representa, e ele vai ficar cuidando de você aqui durante, né, o sono, né, durante aqui a noite. Não é preciso ter a presença do pai. Ok? O sonambulismo, né, do mesmo jeito, né, é a questão da segurança, né, e a questão dos fatores que predispõem. Os fatores que mais predispõem às parassonias são os próprios distúrbios do sono. Então, isso é importante. No sonambulismo não se usa tratamento farmacológico, né, e a grande questão é dar tranquilidade, né, a quem tem, até porque a gente sabe que nas crianças, geralmente, né, desaparece logo. O que a gente precisa ter é cuidado para que não haja nenhum acidente, né, e quando você encontra a criança, por que é que você diz, não deve acordar? Porque, na verdade, você pode pegar a criança, né, que está se movimentando, ou está parada em algum lugar, fora da cama, se você, com calmamente, se levar para a cama, ela deita, e no outro dia ela não lembra. A questão é que se você acorda e vai interagir com a criança, dizer que ela teve a crise, aquilo vai lembrar, né? E aí o que é que vai acontecer? Ela vai acordar no outro dia lembrando que teve uma crise, e isso vai gerar com que ela fique, né, com medo de dormir, ela vai dormir mal, dormindo um pouco, ela vai aumentar a sua probabilidade de ter, né, crise de sonambulismo, e só piora. Então, nestes casos, é puramente tratamento comportamental.
Os exames, né, a gente usa, né, a polissonografia, né, em despertar convulsional, né, em sonambulismo, alguns casos, é raro, no distúrbios de pesadelo, a gente pode usar também o terror noturno, né, a gente pode usar nas outras parassonias, né, fazer o eletrocefalograma para você fazer diagnóstico diferencial, né, com epilepsia, né, e no caso, né, se for em adulto jovem, fazer exame de urina para detecção de substâncias, né, químicas, algumas drogas ilícitas que podem estar provocando essas parassonias. Alguma questão específica sobre as parassonias? Então, a desordem, né, dos movimentos relacionados ao sono. Basicamente são três: as desordens dos movimentos periódicos, a síndrome das pernas inquietas e o bruxismo, né? Então, vamos lá. As desordens dos movimentos periódicos, né? Então, aqui a gente tem um vídeo com os movimentos, né? Então, veja aqui o movimento aqui no pé, né? Então, aqui esses movimentos podem promover despertar. Aqui o movimento na cabeça, ali era o movimento no braço. Então, movimento. Então, esses movimentos eles podem ser repetidos, né? Contínuo. E isso, né, pode provocar o despertar dele ou provocar o despertar do parceiro, que aqui no caso é uma parceira, né? Então, esses movimentos, né, eles ocorrem, né, de igual para igual entre homens e mulheres, não tem uma característica de raça. A gente não sabe exatamente o motivo, né, da fisiopatologia, do porquê que tem esses movimentos. Às vezes é comum o movimento ser puramente só o movimento da cabeça, então o indivíduo fica fazendo esse movimento, batendo no coisa, ou do braço, né, fica mexendo os braços, ou as pernas, fica mexendo as pernas. Então, esses movimentos, né, qual é o grande problema dele? É porque esses movimentos podem provocar o despertar do próprio paciente ou despertar o parceiro ou a parceira, né? Quem mais é prejudicado com essa desordem do movimento periódico, geralmente é o parceiro e a parceira. Aí nós temos o que nós chamamos de síndrome das pernas inquietas, né? Então, a síndrome das pernas inquietas, ela se caracteriza com uma sensação estranha que o indivíduo tem nas pernas. Veja, movimentos, né, rápidos ou movimentos rítmicos, elas podem acontecer nas membros inferiores, nos membros superiores e na cabeça, né? Mas a síndrome das pernas inquieta é exclusivamente das pernas. Então, o indivíduo ele tem uma sensação estranha, que não é dor, não é coceira, não é dormência nos membros inferiores, quando ele fica de repouso. Então, aquele sujeito que vai para uma reunião, vai para a sala de aula, ele não consegue ficar muito tempo parado, ele começa a mexer as pernas, balança as pernas, começa a se levantar e vai andar, tal. Ele tem aquela sensação estranha. E toda vez, na hora que ele faz qualquer movimento, melhora. E que essa sensação ela vai piorando ao longo do dia, e quando o indivíduo dorme, piora muito. Aí o indivíduo desperta por causa daquele, fica inquietado. Então é o indivíduo que está lá dormindo, ele tem aquela sensação de desperta e vai andar no quarto, anda em casa, aí volta, dorme de novo, então ele acaba tendo um sono, né, muito, né, fragmentado por causa dessa síndrome das pernas inquietas. A síndrome das pernas inquietas, geralmente a gente trata, né, com medicamentos usando substâncias agonistas da dopamina. A gente não sabe também a fisiopatologia, por que se causa, né, a síndrome das pernas inquietas, né, mas parece ter alguma alteração com, né, o metabolismo do ferro, porque quando existe, né, uma diminuição dos níveis de ferro, você tem a maior frequência, né, da síndrome das pernas inquietas, né, e ele é mais comum nas mulheres, né, principalmente as crises ocorrem mais, né, durante, né, a menstruação. A outra, né, desordem do movimento é o bruxismo, né? Então, o bruxismo geralmente é o quê? É um movimento dos dentes à noite. Então, aqui a gente tem aqui um exemplo, né? Esse que é um indivíduo com a carda dentária normal, e aqui um indivíduo com bruxismo, né? Veja que aqui ele está com os dentes aqui, ó, eles estão limados pelos próprios dentes dele.
Porque o que ocorre com o bruxismo, né? Então, vejamos o seguinte, né? O que ocorre quando nós fazemos aquilo que chamamos de estiramento muscular, né? Todas as vezes, né, que eu promovo um estiramento do meu músculo, eu gero um reflexo, que é o reflexo do estiramento. Então, se eu estiro esse músculo, eu vou ativar os meus fusos intramusculares, promovendo, né? Então, se eu faço um estiramento, promovo uma flexão. Estiramento, promovo uma flexão, que é o reflexo patelar, o reflexo occipital, etc. O que ocorre é que se eu tiver algum problema, né, de mandíbula, uma mandíbula maior do que a outra, ou alguma alteração muscular, que eu posso ter tido alguma lesão neural, ou própria lesão muscular, o que acontece? Enquanto eu estou agora falando, eu voluntariamente eu vou mais ou menos corrigindo a posição da minha boca. Porém, na hora que eu durmo, eu não consigo fazer essa correção. Aí, o que ocorre? Se eu tiver, imagine que eu tenho aqui a minha mandíbula, né, mais direcionada para a esquerda. Então, se ela está mais para a esquerda, né, agora eu estou controlando a posição dela. Mas na hora que eu relaxo, que eu durmo, ela fica mais para a esquerda. Na hora que ela fica mais para a esquerda, eu vou promover o estiramento dessa musculatura aqui. Eu promovo o estiramento, eu faço reflexo, e aí ele se contrai. Ele se contrai, a minha mandíbula vem para o lado direito. Promove o estiramento aqui, faz reflexo para esse músculo, ele se contrai, vai para cá, e assim eu fico promovendo um reflexo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e aí então eu vou, né, mexer esses dentes. Geralmente isso é por causa da formação da nossa arcada dentária, ela não está perfeita, ela tem algum desvio, ou a mandíbula também tem um desvio. Às vezes é um dente que a gente perde só de um lado, né, por causa de um processo infeccioso, foi preciso fazer a retirada dele, né, então isso gerou, né, essa posição dessa forma. Então, o bruxismo, né, ele tem que ser uma correção, né, pelo dentista, às vezes precisa fazer uma correção nos dentes, às vezes precisa usar aparelho, ou às vezes é cirurgia, você precisa corrigir, né, a questão da mandíbula.